E aí galera, tudo bem? Aqui é o Gustavo, eu sou bolsista no projeto BMAP em Casa. Hoje a gente vai estar aqui para mais uma questão, dessa vez é a questão 17 da prova de 2016. A prova é a primeira fase da prova da BMAP, no qual a gente vai estar abordando uma questão que de certa forma retrata algo que eu já trouxe alguns vídeos atrás, que era aquela interação entre lógica, entre aspas, né, versus o trabalho mecânico, digamos assim. Basicamente é tu abordar uma questão que pode ser feita, claro, escrevendo todas as possibilidades, uma a uma, não é algo muito distante de se fazer, mas tem um meio, um caminho muito interessante que demonstra um raciocínio lógico muito interessante, e isso não é algo impossível de se alcançar com toda certeza, com uma certa prática, estudando as questões, principalmente se preparando para as Olimpíadas, tu se depara com questões desse tipo, no qual tu tem que trazer uma lógica para uma questão que parece ser mecânica entre aspas, é claro. E é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai mostrar um caminho muito interessante para abordar essa questão. Caso vocês tenham encontrado alguma outra coisa, caso vocês tenham dúvida, podem deixar nos comentários. E é isso aí então, galera, bora pro vídeo. Bom, para a gente poder iniciar a questão, a gente tem que fazer um passo muito importante dela, que é reescrever a primeira expressão. Para isso, a gente vai primeiro ler o enunciado que diz assim: quantos são os números naturais n, tais que 5n menos 12 sobre n menos 8 é também um número natural? Então, para isso, basicamente, a gente vai ter que encontrar números n, né? No caso, possíveis números naturais n, tal que essa expressão, que é a primeira expressão descrita aqui, 5n menos 12 sobre n menos 8, também seja um número natural. Para isso, a gente faz um passo muito interessante. Um grande empecilho, digamos assim, é a gente não ter um número inteiro, a gente não ter um número isolado. A gente tem toda uma expressão, toda ela tendo aquele fator n multiplicativo ali com 5 e também ali embaixo no denominador. Para isso, a gente vai fazer um passo muito interessante que é um pouco difícil de se ver. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar no numerador somando e subtraindo 40, de tal forma que fique aquela segunda expressão ali exposta. 5n menos 40 mais 40 menos 12 sobre n menos 8. Com isso, a gente vai começar agora a isolar. O que a gente faz no segundo passo? A gente isola o 5n menos 40 sobre n menos 8. E do outro lado a gente faz o 40 menos 12 ali, né, ficando 28 sobre n menos 8. Por que isso se mantém? Se a gente fosse somar novamente, a gente teria que numa soma de frações de mesma base, ela se mantém e a gente só vai somar a parte dos numeradores. Né? Então a gente mantém o mesmo denominador e soma os numeradores. Com isso, a gente consegue isolar. A gente consegue escrever aquele 5n menos 40 como 5 vezes n menos 8. Com isso, a gente vai estar cortando o n menos 8, como está descrito aqui. E também ainda vai sobrar aquele 28 sobre n menos 8, que vai ser crucial para a resolução da questão. Com isso, a gente obtém que 5n menos 12 sobre n menos 8 é igual a 5 mais 28 sobre n menos 8. Bom, tendo reescrito a questão, a gente precisa que agora, em resumo, o 28 sobre n menos 8, para que, né, esse número todo seja um natural, ele seja um inteiro, então ele não pode ser um número decimal, igual ou maior que menos 5. Por quê? Por exemplo, um inteiro maior que menos 5 é o menos 4. Se eu somo 5 com menos 4, eu obtenho 1, que ainda é um número natural, e ainda vai conseguir trazer para nós o quesito, né, o que ele precisa para ser um número natural. E para que tudo isso ocorra, a gente precisa que aquele n menos 8 divida o 28 de tal forma que mantenha os requisitos dito acima. Isso é, ele precisa fazer com que o número seja um inteiro maior ou então igual a menos 5. E para isso, a gente tem que esse n-8 ele tem que ser igual a 1
2 ou 4. E por que esses números só podem ser positivos? Se eles forem negativos, por exemplo, se eu divido 28 por menos 1, eu tenho que o número é menos 28. E menos 28, desculpa, ele é um número menor que o menos 5, não mantendo, então, obedecendo o requisito dito acima. Então, o 1, 2 e o 4 eles precisam ser números positivos. Já o 7, o 14 e o 28, eles já podem ser tanto positivo ou tanto negativo. Isso é, eles mesmo sendo positivos ou sendo negativos, vão obedecer o requisito para que ele seja maior ou então igual, né, ao menos 5. Fica evidente, então, que para que tudo isso ocorra, o menos 8, né, para que ele seja esses números, o n-8, claro, o n deve ser um número respectivo que atinja os descritos acima. Isto é, os valores de n que a gente cita aqui embaixo, eles são tais valores para que, por exemplo, obedeça os números aqui de cima. Basicamente, foi um pouco confuso, mas pense que é o seguinte: o n, nesse primeiro caso, ele precisa ser 9 para que 9 menos 8 resulte em 1. Aqui agora, o 10 menos 8 resulta em 2. 12 menos 8 resulta em 4. E assim a gente vai continuar assim por diante se mantém. De tal forma que o 15 menos 8 resulte em 7. E o 1 menos 8, o fato interessante, o 1 menos 8 vai resultar no menos 7. Então a gente tem tanta possibilidade que vai resultar em 7 positivo e 7 negativo também. O mesmo vale para o 22. O 22 ele está aqui porque 22 menos 8 é igual a 14. Mas se eu faço menos 6 menos 8, subtraio dois números negativos, eu vou obter então o número 14. No caso, o número menos 14. E a mesma coisa para o 36. 36 menos 8 vai resultar no nosso 28, que é a última opção, né? Ali, o 28 positivo. E para isso a gente também tem o menos 20, que com o menos 8 resulta no número menos 28. Aqui embaixo a gente só está descrevendo todas as possibilidades como elas seriam escritas, mostrando que de fato o número, né, aquela expressãozinha 28 sobre n menos 8, vai ser sempre um número inteiro. E além disso, somando com 5, claro, ele também vai obedecer o requisito proposto pela questão. Isto é, que tanto o n quanto o número extraído daquela expressão seja um número natural. E para isso a gente obviamente precisa que os números sejam todos positivos, igual a zero, né? Enfim, indo em direção dos números positivos. Claramente com isso a gente vai excluir os números menos 6 e menos 20, no qual a gente vai ter então 7 números naturais distintos, recaindo então na alternativa D, tá? Que, claro, dava essas 7 possibilidades. Por que eu disse então que essa questão podia ser feita de uma forma mais mecânica, entre aspas? Porque como a gente viu, a gente poderia facilmente ter escrito todos os números, ter escrito todos os números, do 1 até o 36, porque a gente sabia que os números tinham que ser naturais. Então, claramente a gente iria começar pelo 1, ou começar pelo 0, enfim, evitando o 8, né? Porque se eu caísse na questão do n-8 ali, sendo 8 menos 8, a gente cairia numa fração com denominador igual a 0, que seria um número complexo, enfim, toda uma outra questão por trás. Não sendo, então, considerado nem um número inteiro, enfim, sendo um número totalmente à parte. E a gente poderia claramente ter tentado fazer essa questão. Admito que quando eu olhei ela a primeira vez, eu fiz esse caminho numa primeira tentativa, para ver se encontrava algum padrão, enfim. Mas claramente iria levar muito mais tempo, levando em conta que seriam escritos 36 números até a gente chegar nos todos os resultados. E além disso, a gente não teria certeza que o número acaba por aqui. Porque eu poderia ir tentando 37, 38, até que em algum momento, talvez algum novo número me desse um resultado diferente. Bom, gente, com isso a gente termina a questão, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, de novo, a gente vai estar aqui olhando os comentários, a gente vai estar respondendo a dúvida de vocês.
Essa questão não era uma questão difícil, mas ela tinha um caminho certo, um pouco específico, no qual claramente tinha a opção de seguir de forma mecânica, mas pensem que esses caminhos mecânicos eles nunca são bons, porque dentro de uma Olimpíada, ou enfim, o tempo é crucial, assim, porque qualquer 10 minutos que tu perca, às vezes tu acaba se enrolando numa questão próxima, numa próxima questão fácil, por conta dessa pressão de tempo. Isso ocorre muito na segunda fase, no qual as primeiras questões são tranquilas, A, B, as alternativas A e B das questões em si são tranquilas, então a gente não pode acabar perdendo tempo em nenhuma hipótese nessas questões, enfim, mesmo que seja alternativa A, B e C. Porque o tempo é um dos fatores mais cruciais, porque a gente acaba ficando nervoso, enfim, isso acaba piorando o nosso desempenho. Então, começar a desenvolver essa lógica, esse raciocínio por trás de cada questão, num futuro, claro, isso não é um processo rápido, mas no futuro te garante caminhos distintos e abordagens diferentes, rápidas e que te dão um melhor retorno do teu desempenho e, enfim, de todo o teu esforço. Então é isso, gente. Um abraço para vocês. De novo, qualquer dúvida a gente vai estar aqui respondendo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abraços, clica no like, se inscreve aí embaixo e até a próxima.